Muito bem. Então nós vamos ver hoje o projeto de lajes alveolares. Então, é um painel pré-fabricado, né, em concreto protendido. Esse nome de laje alveolar é porque ele tem vazios internos, né? São essa forma aqui, com esses vazios em forma circular ou forma lenticular, o que confere um consumo de concreto baixo, né, por metro quadrado, em função desses vazios, ficando então só uma mesa superior, que pode ser complementada com capeamento, e a parte inferior aqui entre os alvéolos, em que são dispostas a armadura protendida, né, que normalmente são cordoalhas de 12,7 milímetros ou cordoalhas de 9,5 milímetros. Tá? São, respectivamente, a cordoalha de meia polegada, né, e a cordoalha de 3 oitavos. Esse painel ele tem 1,20 m de largura, normalmente ele tem essa forma aqui na lateral, vamos dizer, indentada, né? Que serve para quando você colocar dois painéis justapostos, a gente vai criar uma região em que vai ser feita uma concretagem no local, né? Criando assim uma chave de cisalhamento, né? De forma que os painéis não funcionem totalmente isolados, né? Eles transferem cargas também para os painéis que são justapostos aqui. Esses painéis eles são utilizados para vãos de 5 metros até 14 metros, são os vãos usuais para ele. O que é mais limitante para ele, em termos de critério de verificação, né, de projeto, é o cortante no apoio, porque se ele não permite ter outro tipo de armadura que não apenas que não além das cordoalhas, né? Então não pode ter armadura suplementar em ACA50, armadura longitudinal, nem também armadura transversal. E a presença dos alvéolos, que é bom para economizar concreto, mas em compensação deixa nas extremidades uma área, né, uma largura para cisalhamento baixa, né, que somente a soma dessas paredes aqui. Depois a gente vê que uma alternativa para melhorar isso vai ser fazer um preenchimento de alvéolo, tentando criar aqui uma seção maciça na extremidade. Esses painéis, né, são produzidos então com várias alturas, né, que é o caso de uma laje com 17 centímetros, mas a gente tem lajes variando normalmente de 15 centímetros até 50 ou até mais centímetros de altura. Tá? Essa é a família. Elas são feitas com 1,20 m, né, que é um padrão, que é um produto aqui do módulo, né, de 30 centímetros. São, portanto, 4 módulos, né, de 30 centímetros, então 1,20 m, 120 centímetros aqui, nesse trecho mais largo dela aqui. Então, isso encaixa, então, dentro daquela história da coordenação modular. Elas são feitas por máquinas extrusoras, são essas máquinas que você enche aqui o concreto, né, eles vão passando numa pista, o concreto vai entrando aqui, então, nessa parte aqui, que é uma espécie de parafuso, vai girando aqui e vai empurrando o concreto contra uma forma, né? Como se produz churros, por exemplo, né? Então você tem a forma clássica da laje alveolar, outros tipos de estruturas também podem ser feitas usando máquinas extrusoras. Aqui a gente vê uma operação, né, numa fábrica, são feitos comprimentos grandes, né, de laje alveolar, de 120 a 150 metros, que é normalmente o tamanho dessas pistas, e depois elas são cortadas no tamanho de projeto, né? Então você vê, não há forma, né? A própria concreto tem que ter uma certa trabalhabilidade, né? Para poder manter a sua forma, né? Logo depois que sai da máquina. Aqui a gente vê um equipamento que se fosse assim uma vassoura, né? Passando sobre a superfície superior da laje, puxada pelo próprio equipamento da máquina extrusora, né? E eles vão varrendo aqui a superfície superior, criando umas ranhuras, que será importante depois para criar
uma melhor aderência ao capeamento estrutural que pode ser colocado, né, para aumentar a capacidade resistente da própria laje. Aqui você vê a operação, né, de corte das lajes alveolares aqui, nos tamanhos adequados de projeto. Aqui a movimentação, também aqui essas reentrâncias de extremidades podem ser úteis para movimentação. Você vê que tem esses equipamentos aqui que mordem, né, o painel alveolar na lateral. São chamadas umas tenazes, né? Porque quanto mais sobe aqui, mais aperta a laje. E essa movimentação, que não há alça, né, de movimentação nessa laje, tá? Aqui você vê a montagem dela na obra, usando balancinhos. Viga, né, de equilíbrio aqui, apoiada numa grua. Então você tem essa movimentação, ela apoiada em vigas tipo I ou vigas tipo T invertido, como a gente vai mostrar. Então elas normalmente têm peso baixo, né, e podem ser movimentadas por gruas nas obras. Aqui a questão que a gente estava falando da chave de cisalhamento. Então, entre duas lajes alveolares consecutivas ficará, depois da montagem, esse vazio que vai ser preenchido com concreto, criando então essa ligação, né, entre painéis adjacentes. Aqui uma situação de um pilar que terminou, quer dizer, seria o final do topo da obra. Então a viga monta em cima do pilar e a laje alveolar monta em cima das vigas. Então nesse caso a laje alveolar tem apoio contínuo aqui, né, em cima das vigas. Agora pode acontecer numa situação intermediária, né, essa aqui é uma situação de laje de coberta, né. Numa laje de piso a gente tem a viga, o piso inferior, então o pilar teoricamente seria passante. Então a viga tem que ser interrompida aqui, né? Por isso que se faz os consolezinhos no pilar para apoiar as vigas. Então nós vamos ter aqui um painel de laje alveolar que ele estaria apoiado, se não fizesse tomar nenhuma providência aqui nessa região do pilar, você teria apoio somente aqui nessa viga e um pedacinho aqui nessa outra viga, né? Então ficaria parcialmente apoiado, o que torna mais crítico ainda aquela situação que foi comentada do cortante no apoio, né? Porque ficaria com menos área resistente aqui ao esforço cortante. Mas nesse caso é obrigado então você fazer aqui um consolezinho no pilar, que já pode vir moldado no pilar, ou pode ser um console metálico instalado posteriormente para criar então um apoio, né, nessa região do pilar para a laje alveolar. Então foi uma informação importante, né, do ponto de vista de projetos de pavimentos com laje alveolar, né. Aqui você tem as famílias, né, de laje alveolar, por exemplo, esse aqui de uma empresa que tem lajes desde 12 centímetros até laje de 25 centímetros. Mas essa produzido no Brasil hoje você tem lajes, acho que até de 40, mas na Europa você encontra também lajes de 50 ou até de 60 centímetros de espessura total. Elas normalmente têm 7 alvéolos, né? 7 aberturas dentro daquele espaço de 1,20 m. Aqui normalmente essas tabelas de fabricante eles dão um peso próprio do painel, e o peso montado que dá um pouco mais, porque você tem que preencher aquelas chaves de cisalhamento, né? Então vai dar um pezinho um pouco maior. Então aqui normalmente eles também têm algumas tabelas que ajudam o cálculo da laje. Por exemplo, esse fabricante tem laje de 12 até 25. Então ele tem uma tabela com a sobrecarga, né, quilo por metro quadrado, por exemplo, de 400 kg, para um vão de 5,50, usar a laje de 12. Então aqui é uma tabela orientativa para a escolha, né, da altura da laje alveolar em função da sobrecarga que você tem e do comprimento do vão. Então, situação de laje biapoiada, certo? Aqui você tem a solução clássica aqui no Brasil, sistema estrutural tipo esqueleto,
constituído por pilares. Então aqui no apoio intermediário temos consoles. E aí você tem uma viga T invertida e a laje alveolar fica embutida, então, apoiada no dente inferior dessas vigas, né? Então fica a altura da laje alveolar, esse sistema tem a vantagem da altura da laje alveolar ficar contida dentro da própria altura da viga, né? Tem tanta economia aí de altura de construção. Também os fabricantes, esse, por exemplo, é de um fabricante italiano. Você vê que esse é um padrão internacional aqui, né, de 1,20 m. E aí você tem uma solução aqui para uma laje de 22. Ele mostra o que você pode fazer com essa laje de 22 também em termos de vão e em termos de sobrecarga útil, né? E aqui ele comenta se vai ter sem capeamento, né? Com capeamento de 4 centímetros, com capeamento de 6 centímetros e com capeamento de 8 centímetros. Né? Então, por exemplo, com esse capeamento de 8 centímetros, que seria o máximo que a gente poderia ter aqui, a gente conseguiria, por exemplo, para uma sobrecarga, né, de 20 kN por metro quadrado, que seria 2.000 kg por metro quadrado, né? Poderia vencer até um vão de 6,5, né? Usando aqui essas curvas são a quantidade de cordoalho. Então tem um arranjo de cordoalho T1, um arranjo de cordoalho T2 e um arranjo de cordoalho T3, né? Então, se eu usar o T3, que deve ter mais cordoalhas, com uma capa de 8 centímetros, eu vou conseguir, mesmo para uma carga de 2 toneladas por metro quadrado, ou 20 kN, né? Por metro quadrado, um vão de 6,5. Então, com esses gráficos, né, essas informações, os fabricantes permitem ao projetista, né, escolher adequadamente o painel alveolar que ele vai usar daquele fornecedor, né? Então, esses catálogos são muito importantes. Agora, como aqui, por exemplo, tem a família da TIA, que é uma fabricante de Fortaleza, eles têm laje de 17, de 20, de 21, de 26 e a laje de 32. Eu acho que eles têm agora também uma laje de 40. Né? Aqui nós vamos focar muito nessa laje de 21 dele aqui, ó. Então tem a geometria completa. Ele usa 1,19, que é uma tolerância de montagem, né? Você colocar tudo 1,20 e fazer uma modulação de 1,20, pode ter erros de posicionamento e aí vai ficar difícil de você conseguir montar corretamente. Aqui tem todas as dimensões, a abertura maior do alvéolo tem 12,5, a paredinha aqui tem 3,5, isso vai ser importante. E aqui está a posição das cordoalhas. Nesse caso aqui, está podendo dispor 3 cordoalhas em cada posição aqui entre alvéolos, né? E 2 cordoalhas na extremidade. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 3 cordoalhas, 18, 19, 20, 21, 22 cordoalhas para esse painel de 21 centímetros, né? De altura. Então, essa disposição aqui. Aqui um outro painel, o maior painel dele, de 32. Né? Você vê que é sempre 1,20, mas o alvéolo que vai ficando mais lenticular aqui. Ok? Então, tem aqui o consumo, que seria a espessura média, né? Caso aqui, por exemplo, esse painel com 21, ele tem um consumo de concreto mais ou menos 13 centímetros, né? 0,12 metros cúbicos por metro, seria o consumo dele. Bom, agora vamos ver o roteiro de cálculo, né, desse sistema. Então vai ser feito com o uso de uma planilha. Nós vamos ter as características inicialmente dos materiais, numa aba de material, em que a gente entra as características do concreto. E ele vai calcular a resistência média à tração, né, que vai ser necessário para achar aquelas tensões limites. Aqui ele vai calcular os módulos de elasticidade em função do FCK, usando aquela fórmula de correlação entre FCK e módulo de elasticidade. E aqui, portanto, ele vai calcular o módulo de elasticidade secante no ato da protensão, que você, ao aplicar a protensão, qual vai ser o módulo.
Então vai ser calculado por essa forma, mas considerando o FCK do ato da proteção, que também é informado. Que, por exemplo, nesse caso tem FCK 28 seria 40 e FCK do ato da proteção 25. Então dá esses valores aqui em megapascal de uma velocidade secante. Agora, esse outro módulo, que é o módulo secante, que está dito aqui no tempo infinito, ele é utilizado para calcular qual seria as flechas, nós vamos usar a modularidade para calcular a flecha. Né? Então nós vamos usar essa modularidade secante no tempo infinito, considerando que a gente tem uma média, né, que seria modularidade secante mais uma modularidade, aliás, secante no ato da proteção, que seria esse valor, mais uma modularidade secante aos 28 dias, que seria esse, porque nós vamos usar isso aqui para calcular a deformação lenta, que seria qual seria a flecha, né, de carga permanente, que somente carga permanente é que sofre, né, a deformação lenta. Então a gente pega uma média que tem, porque tem carga permanente que já entra no ato da proteção e tem carga permanente que entra já depois dos 28 dias. Então qual que vai pegar? Então a gente está pegando uma média. Então soma esse mais esse e divide por 2. Agora divide por 2 de novo, por isso é que aparece esse 4, porque eu quero simular a deformação lenta dividindo modo de elasticidade por 2, ou seja, dobrar a flecha, né? Praticamente o significado vai ser esse. Então, por isso é que esse modo de elasticidade secante, que vai ser no tempo infinito, será utilizado para calcular a deformação lenta, a flecha, né, gerada pelas cargas permanentes. Então, isso aqui vamos dizer assim, um critério, né, adotado aqui pela planilha para fazer essa consideração. Bom, na verdade, isso daqui precisaria ser calibrado, né? Normalmente o que se faz nas fábricas, se faz medições, né, de flash para ajustar qual seria o modo de elasticidade, né? Em função que cada empresa vai ter o seu traço, etc. Então, isso aqui poderia ser substituído para cada empresa, esses módulos a serem considerados em função dessas medições, né, de flash que são feitas lá na própria fábrica. Bom, com isso aqui a planilha calcula as tensões limites no ato da proteção e em serviço, com pressão máxima, tração, e aqui está a formulação, né, que segue o roteiro da NBR 118. Então, nós temos limites de compressão e de tração nessas duas situações, né, em serviço e no ato da proteção. Bom, os aços que a gente usa é o CP190RB, que a gente já conhece, né? FPYK seria 09 do SPTK, daquele quadrinho que a gente já tinha examinado aqui no início do curso, né? Das tensões. A opção hoje de usar o CP210 também, tá? Mas nós estamos colocando aqui, na planilha está previsto só o CP190. E a tensão máxima de proteção, em função de que esse sigma PI seria 0,77 de FPTK, ou 0,85 do FPYK, daria 1454, mas a gente combinou de adotar 1400 megapascal, né? Ou seja, 140 kN por centímetro quadrado. Aqui tem as armaduras típicas, né, das cordoalhas. Aqui a gente usa mais a cordoalha de 7 fios de 9,5 milímetros, né? 7 vezes 9,5 com diâmetro nominal de 9,5 milímetros, que tem uma área de 0,77 centímetro quadrado, que vai ser puxada com 7,7 toneladas ou 77 kN. E a nossa cordoalha, que é mais comum, cordoalha 12,7, que a gente sabe que tem uma área de 1 centímetro quadrado, então vai ser puxada na pista, né, com 14 toneladas força, ou seja, 140 kN. Então os dados, né, normalmente usados de aço, né? E o que é mais usado são essas duas opções de cordoalhas aqui, tá? Não há CA50, né?
Como eu disse, não é possível adicionar nenhum outro tipo de armadura no painel alveolar por conta de quê? Por conta do processo construtivo dela, executivo dela, né? Que é aquela extrusão. Então, qualquer armadura transversal ou outra armadura teria que passar por dentro da máquina extrusora, que não é possível, né? Então, só é possível passar as armaduras já previamente, né, estabelecidas suas posições na bancada, né, da pista, a posição, o layout, né, distribuição das cordoalhas, que são esses aqui, né, que a gente já tinha mostrado aqui. Então, dentro da máquina extrusora, então vai ter a chapa dela lá, tá com essa furação aqui, permitindo, portanto, que os fios passem por dentro da máquina. A outra armadura não é possível. Bom, aí você vem agora, então, finalmente aqui para características geométricas. Você tem um painel alveolar e aqui é um painel que vai ser feito um capeamento estrutural em cima. Você pode escolher aqui a espessura, né? Normalmente vai de 5 a 8 centímetros, espessura do capeamento. E aqui o vão teórico, é o vão isostático, que você vai fazer as contas, né? Dos esforços e as verificações necessárias. Aqui você tem uma tabelinha com as características geométricas do perfil simples. O que é que a gente chama de perfil simples? É o perfil que sai da fábrica, né? Que é esse aqui. Então você pode pegar esse desenho no AutoCAD e tirar as características geométricas dele, né? Então, por exemplo, esse aqui é o H21, né? Que é o perfil de 21 centímetros. Então tem a altura de 21, você pode tirar a área, o momento de inércia, a posição do centro de gravidade, que é o YS e o YI, e o WS e o WI, que são os momentos resistentes, né, relativos à fibra superior e inferior. Então, as características geométricas do perfil da laje alveolar obtidas, por exemplo, no AutoCAD. Vou pegar esse desenho aqui do fabricante, ou o fabricante pode fornecer essa tabelinha para a gente também, se ele não quiser fornecer o desenho, né? Bom, aí vem o perfil composto, que é a situação final, né? Então, que ele vai chegar na obra com o perfil simples, que é o que sai da fábrica. Depois lá você complementa com um perfil com o capeamento, né? Que você já disse qual vai ser a espessura. Então, a seção nova vai ficar essa daqui, né? Então, vai ter 21 aqui e mais o capeamento, que é o HC que está aqui. Então, essa seção composta, depois que o concreto aqui superior da capa, né, endurecer, então ele vai ficar uma coisa monolítica. Então, precisa calcular as novas características geométricas, porque vai ter muitas cargas, por exemplo, a sobrecarga vai atuar em cima já do perfil composto. Então, é preciso atualizar a posição do centro de gravidade e do momento de inércia e dos momentos resistentes, né? Então, é calcular essa nova área aqui. Então, a planilha faz automaticamente essa consideração, montando as novas características. Botou mais 5 centímetros, então já ficou com H de 0,26. Qual é a nova área? Qual é o novo J? Né? O YS. Aí agora nós vamos ter 3 fibras agora. 3 posições a gente vai calcular tensões. Na fibra inferior, na fibra superior, aqui, ó, antiga, né, que a gente está chamando agora de FS linha, e o FS, que é a fibra superior nova, depois da execução do capeamento. Bom, então, calculadas essas características geométricas, ele vai passar agora para a determinação das cargas. Então, aqui ele vai calcular o peso próprio do painel, quilonewton por metro, né? Então, não é por metro quadrado, porque está colocado aqui não só o painel simples, né? Nesse caso aqui o G0 é o painel da laje isolada, ou seja, perfil simples, considerando o peso específico de 12,5 toneladas da força por metro cubo ou 25 kN por metro cubo, né? Essa planilha já está em quilonewton aqui. Então esse é o G0. Depois vem o G1,
que seria o peso do capeamento e do concreto que é colocado, e na hora que você faz o capeamento, você enche então aquela chave de cisalhamento, né, que a gente já comentou. Então isso dá esse acréscimo de peso aqui no painel. Então isso aqui está atuando no perfil simples, né? Porque esse peso do concreto que você está lançando, ele está fresco ainda, o concreto. Então ele está funcionando só como peso e, portanto, vai atuar em cima do perfil simples. Aqui você tem depois um G2, que seria a carga permanente suplementar, que seria revestimento, paredes, né, que você vai colocar em cima dessa laje. Então aqui já está a carga por painel. E aqui você teria uma carga, que normalmente essas cargas você tem em kN por metro quadrado, né? E aqui você tem que colocar em kN por metro. Então essas cargas, ó, que você tem em kN por metro quadrado, por exemplo, aqui você tem 4,5, seria uma carga de 450 kN por metro quadrado. Então você tem que multiplicar isso aqui por 1,20, né, para achar a carga no painel. O painel tem 1,20 de largura. Então dá 5,4. Por isso que apareceu aqui o 5,4, certo? Da mesma forma, nesse exemplo aqui, ó, foi adotado, que aqui agora está uma sobrecarga aqui, ó, de 6 kN por metro quadrado, tá? Que corresponde a 600 kg por metro quadrado. Então seria 6 vezes 1,20 vai dar no painel 7,20, ó, tá? Então essas são as cargas que está atuando no painel. Então somando todo mundo aqui está dando 17,43 kN por metro, ou seja, 1,74 tonelada por metro é a carga distribuída no painel. Então o painel vai ser calculado como uma viga biapoiada com esse carregamento. Aqui também é importante que ele gera como informação aqui o peso do painel, né? Tá? Ele deve ter pegue aqui esse G0, que é 3,20 kN, né, por metro, vezes o vão, né, que foi adotado aqui, que eu acho que é 7,35. Né? Então dá exatamente 23,52, ou 23,50 que ele adotou aqui. Ó. Né? Aí, com isso você tem o valor do peso, que é informação importante para a movimentação, né? Projeto dos equipamentos de movimentação, etc. Então agora você vai colocar a proteção, ação da proteção. Você está colocando 10 cordoalhas e outra coisa importante, né? Essas cordoalhas vão atuar em todas as seções. Então você está colocando 10 cordoalhas, a gente viu que nesse perfil, nesse painel de 21, caberiam até 22 cordoalhas, aqui está chamando a atenção que vai se usar a cordoalha de 9,5 milímetros, né, cordoalha de 3/8, a 3 centímetros do fundo, com a força de proteção que a gente já viu que é 77 kN, né, essa característica aqui, se a gente está usando CP 190 RB, né, 7,7 toneladas ou 77 kN. Então, isso é a força em uma cordoalha. A força de proteção, então, aplicada seria 770. Né? Por quê? Porque é 77 vezes 10. Então, eu tenho todas as seções, que na verdade nós vamos tratar essa viga como se ela tivesse dividida aqui em 10 partes, né? L sobre 10, L sobre 10, e nós vamos examinar e está considerando simetria. Então, nós vamos examinar aqui a seção 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Que é L sobre 10, L sobre 10, L sobre 10, L sobre 10. Então, são 6 seções. Em todas elas, eu tenho aqui, teoricamente, a mesma força de proteção, 770. E esse momento, que é o valor desse 770 vezes a excentricidade, aplicada no painel simples. Né? Então, aqui tem a fórmula. O NP vai ser a área vezes o sigma PI, que a gente já viu que é 77, vezes 10, que são 10 cordoalhas na seção. E o momento é o NP menos o MP, NP, que é a força, né? Multiplicado pela distância do centro de gravidade da seção até o centro de gravidade da cordoalha. Então, isso aqui
E vai ser, no caso aqui, ó, se a gente for para o perfil simples, o YI é 0,108. Então eu tenho 0,108. Eu tenho 0,108, né? 10,8 centímetros, menos 3 centímetros, que é a posição da cordoalha, em relação ao fundo, tá aqui, ó. Então, 0,03, menos, a excentricidade, então, do cabo é 7,8 centímetros, vezes quanto é a força, 770. Dá o momento, ó, menos 60,06. Ok? Agora, esse é o momento que atuaria se não tivesse aquelas perdas imediatas, né? Que é a acomodação. Então, a gente vai ter que considerar isso depois lá na frente. Nós vamos ver que a gente vai considerar 10% de perdas imediatas, né? E mais 15% depois de perdas diferidas. Vamos ver como é que isso vai ser considerado. Então, isso aqui é fictício, né? Porque a força, logo temos perdas imediatas, aquele estudo que a gente fez de acomodação. O sistema, a viga, a proteção é liberada na pista, né? A peça se encurta, então o aço também acompanha e há uma perda imediata. Mas vai ser considerado depois em forma percentual. Bom, aqui nesse quadrinho, pessoal, a planilha vai fornecer já para a gente qual vão ser as flechas e as rotações na extremidade. O mais importante aqui seria as flechas, para a gente ver o que está acontecendo. Então ele faz dois cálculos. O cálculo na pista e o cálculo no tempo infinito. Então, na hora da pista da proteção, na hora da pista, né, você tem a proteção que está atuando e o peso próprio do painel. Essas duas cargas. Obviamente, a proteção, como ela está excêntrica, ela vai gerar uma contraflecha. Por isso está uma flecha negativa aqui. Ó. Isso aqui é flecha no meio do vão. Então, a proteção e o peso próprio que vai dar a flecha positiva, flecha para baixo, né, no caso. Então, aqui ó, deu menos 2,15 e 0,72. Como é calculada essa flecha? A flecha de carga uniformemente distribuída usa a flecha elástica, né? Como se fosse uma viga, que é a fórmula clássica 5PL4 sobre 384 EJ. Então, nesse caso, é só o peso próprio que está atuando, com o módulo, o J é o do perfil simples, e o modo de elasticidade é o modo de elasticidade do ato da proteção, né? Então, calculado aqui. Como é que calcula a flecha no meio do vão devido à proteção? Aí tem essa fórmula aqui, que também é deduzida, né, da situação de momentos aplicados na extremidade. Porque a viga pretendida, ela vai ficar somente com momentos aplicados aqui na extremidade, porque o cabo é reto, né, não tem carga equivalente. Então, a carga equivalente de um cabo reto é simplesmente força comprimindo aqui a viga e momentos aplicados, né, que no caso momento anti-horário, desse lado de cá um momento horário, então um momento aplicado aqui, um momento aplicado aqui. Então a gente consegue calcular a flecha no meio do vão devido a este momento, né, e esse momento aqui. Então ó, seria, na verdade, deixa eu ver se a gente consegue só construir aqui, nós teríamos efeito de carga equivalente, nós teríamos, então, um momento aplicado aqui, ó, certo? É ruim, né, de construir aqui um... A gente coloca aqui, ó. Não. Desisti aqui do desenho. Esse é o momento, dá para entender, né? Momento aqui assim, aqui momento nessa direção aqui. Meio complicado aqui, vou criar a seta. Melhorou um pouquinho. Momento, então, anti-horário e momento horário desse aqui. Os momentos são exatamente, né, esses momentos que a gente calculou aqui, ó. 60,6, 60,6. Tá?
Então, conhecido esses momentos, que a gente chama de momento de proteção, como que é a flecha? Então, a flecha é um momento de proteção, vezes o L, que é o comprimento, o 8 é a modularidade do ato da proteção, vezes o momento de inércia do perfil, dividido pelo momento de inércia do perfil simples, né? MPL2 sobre 8EJ. Isso permite calcular a flecha no meio do vão devido à proteção. Então, isso é sempre porque a proteção ela é uniforme, né? Não há variação de momento, porque as cordoalhas passam todas, né, por dentro de todo o perfil. Aqui tem a fórmula também que permite calcular as rotações nas extremidades. E aqui, como eu falei, normalmente nós vamos considerar perda imediata de 10% e perda total de 20%. Então seria, aliás, aqui na perda total, eu acho que é mais perda total de 20%. Vamos ver depois pela planilha como é que vai ficar essa consideração aqui. Tá? Então essa primeira flecha aqui, essas perdas são importantes aqui porque eu tenho que, no tempo infinito, calcular a perda com aquele modo de elasticidade que a gente calculou aqui, aquela média, né? A média que vai permitir calcular a deformação lenta, que a gente comentou, que foi esse valor aqui, né? Que é esse aqui, ele vai ser usado para o cálculo dessas flechas no tempo infinito, que são essas que a gente está apresentando aqui agora, no tempo infinito. Então, proteção vai ter um aumento, né, devido à deformação lenta, aí entra toda a carga permanente agora aqui, e a sobrecarga não tem deformação lenta. Então, para cada uma dessas flechas aqui tem fórmulas específicas, né? As fórmulas são as mesmas, que vai variar o modo de elasticidade conforme a situação que a gente tem. Ok? Então, nesse caso aqui, no final, o ato da proteção, você tem uma contraflecha de menos 1,43 aqui, centímetros, para baixo. E, perdão, menos 1,43 é contraflecha, né, para cima, que prevalece aqui a ação da proteção. Então, por isso que o painel vai ficar com a curvatura para cima, né? De 1,43 centímetros. Então, nessa hora aqui, você faz as medições na fábrica para ver se a sua formulação aqui está ok, né? Para ver se as flechas que estão sendo medidas na fábrica estão consistentes com o que você está calculando. Se não tiver, você tem que ajustar o modo de elasticidade até que fique consistente. Tá? Ei, E aqui você, professor. fazendo o projeto, você verifica. Será que essa flecha final aqui, nem essa aqui, não está ultrapassando, né, os limites de flecha específica, que normalmente é L sobre 250? Então, teria que ver. Só um segundo que eu vou tentar colocar aqui mais uma pessoa aqui na aula. Vou tentar aqui. Ei, o professor tá me ouvindo, professor? Bom, não sei. Tinha mais gente aí? Agora acho que não, né? Tinha mais gente querendo entrar? Se tinha, né? Deixa eu ver se tem mais. Ei, professor, tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo bem aqui também, não. Deixa eu ver. Era eu que levantei a mão pra tirar uma dúvida. A notificação. Ah, peraí. Peraí, Thiago. Deixa eu só.
Tudo bem, pode ficar à vontade. Pronto, Thiago, tá me ouvindo, né? Tinha um pessoal querendo... Pois é, tinha um pessoal querendo entrar. Era eu que levantei a mão para tirar uma dúvida se foi notificado, quando eu falei. Ah, foi, né? Acho que foi. Para notificar o senhor. Ah, tá. Professor, essa flecha da proteção no tempo infinito e também a rotação, os momentos já é com as perdas calculadas, né? Sim, exatamente. E o módulo é aquele que a gente utiliza já reduzido depois de muito tempo. Exatamente. Exatamente. Tá? Peraí, se eu só tentar aqui, porque estão dizendo que tem mais pessoas querendo entrar aqui, mas não sei. Eu não sei dizer se tem alguém, mas naquela que eu notifiquei era a mão levantada aqui no Google Meet. Ah, tá certo. Tudo bem. Não sei dizer se alguém quer entrar. Não consegui ver não aqui. Bom, tudo bem, vamos prosseguir então aqui. Então, aqui que vão entrar, né? A gente vai fixar os valores de perda. Aqui foi calculado o seguinte, ó, perdas imediatas foi 10%, está sendo considerado, e a perda progressiva mais 20%, tá? Então, na verdade, poderia ser calculado isso mais rigorosamente, então aqui a favor da segurança a gente está adotando isso. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Aqui nessa planilha, nessa parte aqui, ele vai calcular para a gente, deixa eu só apagar isso aqui, ele vai calcular para a gente essas perdas. O que é que significa essas perdas, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos ver primeiro, ele vai representar as perdas como fosse um carregamento ao contrário, né? Por exemplo, aqui está a força inicial de proteção foi 770. Então, no final, vai perder, no tempo infinito, 138,6. Por quê? Vamos lá. Então, ele está dizendo que seria, vamos ver se a conta foi essa aqui. Ele está dizendo que ele começa com 770, tá? Aí você multiplica por 0,9 para ter o que seria o valor da força no tempo infinito. Perdão, o valor da força depois das perdas imediatas, que seria a força instalada de proteção, tá? E aí depois ele vai perder mais 20%, né? E quanto que seria? Seria então 20% desse valor aqui, que seria exatamente, ó, 138,6, ó, que é esse valor aqui, ó. Então está, né? No tempo infinito seria 100, então isso aqui seria a perda progressiva, né? Que ele está colocando aqui, tá? Perfeito? Agora vamos ver o momento, ó, pessoal. O momento seria esta força, o momento de perda, quanto que perdeu de momento. O momento seria essa força vezes a distância dela, que é ela está aplicada na cordoalha. Deixa eu ver aqui, entrou mais um aqui, pronto. Aí o Enzo chegou agora aí depois. Enzo, eu estou aproveitando e estou gravando isso aqui, viu? Porque como só estava o Thiago aqui, eu estou gravando e depois vai ser, disponibiliza lá no YouTube. Você vai ver mais desde o começo aqui. Beleza. Valeu. Eu tinha esquecido completamente. Eu pensei, eu errei o horário. Era 9. Aí quando eu fui olhar 8 horas, eu falei, vixe, minha nossa. Tá bom, vamos em frente aqui, ó. Mas de qualquer forma está sendo gravado, a gente vai disponibilizar. Aí, como é que a gente calcula então essa perda desse momento aqui? A perda é o momento isostático, né, de proteção, o momento normal está dando negativo. Então a perda vai ser representada por um momento positivo. Então vai ser o valor dessa força vezes a excentricidade dela em relação ao perfil composto. Essa perda está atuando no perfil composto. Então vamos lá. No centro de gravidade, deixa eu colocar só aqui. No centro de gravidade do perfil, a força é 138,60
Vamos só gravar aqui na nossa calculadora. Então a força é 138,60, tá? Que representaria a perda. E qual é a distância? Agora vamos pegar na tabela do perfil composto, que é esse aqui, ó, o YI é 0,149. Então seria 0,149 menos 3 centímetros, que é 0,03. Menos, vezes aquela força, ó, 16,49. Vamos ver se é isso que está aqui, ó. Então vai dar um momento de perda, é um pouquinho diferente, porque deve estar arredondado aqui um pouco mais aqui pela planilha, né? Então é 16,43. Então isso aqui vai ficar um carregamento, uns esforços, né, que aparecem no perfil composto, toda a vida que eu quiser calcular com a consideração no tempo infinito. Então eu tenho que somar essa força aqui, quer dizer, eu vou diminuir a força para tensão e vou aplicar esse momento que minora, né, ou diminui o momento de pretensão. Tá certo? Então esse carregamento aqui, ou esses esforços, melhor dizendo, né, vão atuar toda a vida que eu quiser considerar a ação das perdas, né, progressivas. Ok? Bom, aí na sequência a planilha monta uma tabela de esforços. Ó. Ela vai para aquelas seções todas. Quem são essas 6 seções? Aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até o meio do vão. A seção mais crítica normalmente é aqui no meio do vão, né? Em termos de momentos máximos. E também aqui na extremidade. Bom, vamos lá. Então tem o VG0, o MG0, aquelas cargas. G0, G1, G2 que a gente aplicou. A G0 e G1 atua no perfil simples. G2 e o Q atua no perfil composto. Tá? Atua no perfil composto. Aí você tem esse carregamento e agora você vai fazer a verificação de tensões. Na verificação de tensões, no ato da protensão, aí você entra aqui. Apareceu mais um aqui. Aí você entra com esse fator aqui 0,9, que é o que você está considerando para o fator para ele multiplicar a protensão, para ele calcular as perdas imediatas. Por quê? Porque no ato da protensão só existe as ações, né? Só a protensão tem que aparecer aqui com apenas as perdas imediatas, né? Apenas com perdas imediatas. Só um segundo. Pronto. Aí ele calcula o N e o M. Quem vai ser o M aqui? Vai ser o momento da protensão, somente com perda imediata, e o momento de carga permanente. Vamos ver se a gente acha esse menos 32,46 aqui. Ó. Esse menos 32,46, ele vai ser obtido como? O momento de MG0, que é 21,59, certo? 21,59. Tirei da tabela aqui, ó. E o momento da protensão, só com perda imediata, vai ser 60. Peraí, um segundo. 60,6, só que vai ser multiplicado por 0,9, que é 10% de perda. Vezes, somou. Opa, não pegou direito aqui. Por que eu botei 60,06? Não botei sinal negativo, né? 60,06 negativo, tá? Vezes 0,9, que é a perda imediata. Então dá menos 54. Agora eu vou somar com esse 21,59. Agora vai dar certo, porque aqui está negativo, né? Com mais 21,59, ó. Então, exatamente, ó. Menos 32,46, ó. Que é o momento nessa fase aqui.
Aí ele calcula as tensões pela forma da resistência dos materiais. Então aqui você deve confirmar se a fibra superior, nessa hora o risco de ter tração é na fibra superior, você confere se ela está menor do que aquelas tensões limites, né? E a fibra superior, né? E a fibra inferior se não está com excesso de compressão. Então, normalmente a gente pode ter esse problema na segunda sessão. A primeira sessão, você não deve dar atenção para ela, porque existe aquele trecho que é o trecho de implantação da força de proteção, né? Então, aquele comprimento de implantação informa que essas tensões que ele apresenta aqui não são verdadeiras, tá? Então, a gente só considera a partir da segunda. Então, aqui está com menos 1,2 e 12,43. Então, eu acho que atende, né? Porque esses aqui são menores do que aquelas tensões limites, tá? Depois ele vai fazer a verificação na fase de concretagem do capeamento, em que só atua P mais G0 mais G1, e você tem ainda somente perdas imediatas, então tem que colocar esse 0,9 aqui. E aí ele recalcula agora aqui os momentos, e agora vai somar, antes só tinha P mais G0, que era o ato da proteção, agora tem o G1, que é quando você concreta o capeamento. Aí você vê as tensões também para verificar. Agora começa a ter carga no perfil composto. E aqui você vê a combinação quase permanente, tá? Em que você vai considerar perfil composto no tempo infinito. E aqui você escolhe, né? Como você quer fazer as combinações aqui, ó. Então a proteção, que é aquela proteção sem perdas. Então você multiplica por 0,9, tá? Que aí você vai entrar com as perdas. Então ele vai entrar aqui, ó, no perfil composto, ele entra com a ação das perdas. Então aqui ele está sem perda no perfil simples, ó. Aí o G0 e o G1 entram aqui, os momentos. E o que é que vai entrar aqui no perfil composto? As perdas, o G2 e o Q. Aqui quando fala perda aqui são as perdas diferidas. Aqui, ó, exatamente, aquele menos 138,6 que a gente tinha calculado aqui, ó. Cadê eles? Exatamente aqui, ó. Né? E aí vai aparecer embutido lá o momento 16,43 na hora que ele está calculando aqui esse momento aqui no perfil composto. Tanto na seção de extremidade, só aparece 16,43, né, que é a ação da proteção. Aí agora ele está calculando tensões em 3 fibras, né? Que é o topo do perfil simples, aqui é o topo do perfil composto e aqui é a fibra inferior. E aí você verifica as tensões, o que é que está acontecendo, né? Então, normalmente, nessa combinação quase permanente, então aqui ele usou 0,4, né, multiplicando a carga acidental. Tá? Então, aqui é para estar todo mundo comprimido, e é o que está acontecendo. Esquece a primeira seção por causa do comprimento de implantação. Aqui, ó, todo mundo comprimido nessa hora aqui. Exatamente, respeitar o estado limite de descompressão, né? Então, na proteção limitada, não temos tensão de tração na fibra inferior para a combinação quase permanente. Aí vai para a combinação frequente. Então já mudou aqui para 0,5, coeficiente de combinação frequente. Mas está aqui, ó, perfil simples, considerar perdas imediatas, aqui perdas diferidas e aqui os carregamentos. Então aqui apareceu uma tensãozinha de tração, ó, 0,36, na fibra inferior no meio do vão, mas é perfeitamente aceitável, né? Porque está respeitando o estado limite de formação de fissuras. Eu, se não me engano, essas tensões são bem maiores, né? Que a gente tinha calculado aqui inicialmente. Vou ver materiais aqui, ó. Tensões em serviço, 368, ó, MPa de tração e 28 de compressão, né? Permitido. Então tá bem folgado aqui, ó. Na combinação frequente, ó, que tá baixa compressão, né? E a tração tá bem tranquila aqui. Ok? Então está satisfatório, né, para essas 10 cordoalhas. E aqui na planilha você pode ir mexendo na quantidade de cordoalhas para ver, né, o que é que vai comandar. Perdeu a conexão aqui, está tentando reconectar.
Pronto, tinha caído aí, mas acho que agora voltou, né? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora eu vou tentar aqui. Pronto. Então, ó, na combinação quase permanente aqui, ó, tá, tá atendido, né? Também é um critério de proteção limitada, né? Porque está respeitado o estado limite de formação de fissura. A gente viu que poderíamos ir até 28 megapascal de compressão, então está bem longe, né, disso aqui. E poderíamos ir até 3,68 de tração. E estamos com menos 0,36, tá bastante folgado aqui com isso aqui. Bom, na sequência ela vai fazer a verificação do estado limite último, né, pessoal? Então, ela vai trazer para cá aqui o MD. Então, só calcular esse MD aqui, ó, ele está dando 164,76. Onde é que ele pegou isso? Vai lá para aquela tabelazinha aqui de momentos, ó. Aí ele vai somar todo mundo e vai multiplicar por 1,4. Vamos ver se dá certo aqui. Seria, ó, 21,59, que é o G0. O G1, 11,01, né? O G2, 36,47. E o Q? 48,62. Somou 117,69 vezes 1,4 dá 164,77, que eu acho que é o que tinha aqui, ó, na tabelinha de... Exatamente, ó, 174,76. Aí ele calcula, tem uma calculadora de flexão, né? Ele está pegando 0,23, ó, porque a laje no final ficou com 21 mais 3 mais 5, né? Dá 26, tira 3 centímetros aqui. Então achou a altura útil. Então ficou 0,23, né? Que estava com 0,26, altura total. Aí ele vai calcular. Então achou a posição da linha neutra, 0,03 do topo, 3,3 centímetros. Então aqui é sempre bom ficar de olho, porque para não ter, por exemplo, nesse caso, não poderia ter uma linha neutra maior do que 8 centímetros, senão já entraria aqui dentro dessa parte do alvéolo, né, que está vazia. Ok? Então aqui ele tem a área protendida, de armadura protendida existente. Por que é 5,5? Porque a gente viu que a área, né, de uma cordoalha de 9,5 milímetros, que é a cordoalha de 3/8, é 0,55 centímetro quadrado. Como tem 10, então está indicando aqui 5,5 centímetro quadrado. E aqui ele está indicando que pela flexão precisaria de 5. Então está bem próximo, né? Então está ok de qualquer forma, né? Porque o AP existente é maior do que o AP necessário. Então, nesse caso, chamar atenção aqui, ó, na laje alveolar, eu não posso nunca encontrar uma S aqui. O SAS tem que ser 0. Por quê? Porque, repetindo, eu não posso colocar armadura passiva mais dentro da laje, né? Não pode haver necessidade de armadura passiva suplementar. Então, esse pode ser um critério de dimensionamento. Tá? E, finalmente, para fazer a verificação agora, a validação do projeto da laje alveolar, então você vai fazer a verificação do cortante. Então ela é calculada como uma laje e você vai ter um VRD1, que é o cortante limite, né? Porque para dispensar o uso de estribos, de armadura transversal, que é a situação que você tem. Tá? Então você tem o FCK e esse valor aqui é o tal RD, que entra na fórmula que calcula o VRD1 que nós vamos ver, está explicitado na NBR 6118.
Tá? Aliás, o tal RD não. O tal RD já é consequência do FCK. Ele vai ficar totalmente dependente da resistência do concreto. Tá? Aí o que é que acontece? Você dando FCK, ele vai pegar o BW aqui, que seria, se fosse maciça total, né, seria 1,20. Aqui ele te dá quem é o B asterisco, que é o quanto que você efetivamente pode considerar, né? Aqui eu acho que tem alvéolo preenchido, ó, porque quanto que você poderia considerar? Vamos fazer essa continha aqui, ó. A gente viu que cada alvéolo desse, né? Deixa eu ver se eu posso aumentar essa. O quadro está miudinho aqui, né? Mas aí dá para a gente enxergar aqui. 1,20, né? Que seria o total. Mas aí se eu deixasse todos os alvéolos abertos, ó, são 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha que tirar 12,5 centímetros. 7 vezes. Então sobraria só 0,325, tá? De largura, né? Efetiva. Que seria a soma dessas paredinhas aqui. E aí não passaria, tá? Que seria o B, a largura total da minha seção, tá? E aí não passaria. Bom, poderia passar, né? Vai depender, você vai calcular um VRD1, tem que comparar com o VSD. Então o VSD que ele pegou aqui foi o extremo, né? Lá na ponta, tá? No apoio, né? Que seria a soma de todos esses aqui, ó, 11,75 mais 5,99, né? Do G1, do G2 e do Q. Soma, multiplica por 1,4, aí dá esse valor aqui, tá? Aí, quais são as estratégias que a gente tem para aumentar esse VRD1? Então, para isso a gente pode preencher alvéolos, e com isso eu vou mexer no meu BW aqui, tá? Esse enchimento do alvéolo deve ser feito na fábrica. Então, como é que é feito? O perfil simples está aqui, o concreto ainda está um pouco fresco. Você abre aqui em cima esse alvéolo e enche de concreto nos trechos que você quer, né? E deixa ele esparramar um pouquinho, mas na extremidade ele fica cheio. Por exemplo, aqui está o caso com 3 alvéolos cheios. Então, se ele tem 3 alvéolos cheios, quanto é que ficaria agora a espessura? Então, seria 1,20. 3 alvéolos cheios significa que só tem 4 vazios, né? 1, 2, 3, 4. Então, seria 4 vezes 0,125 vezes menos. Sobraria agora 0,70, que é o caso aqui, ó. O BW passou a ser 0,70, tá? E aí, aqui está quase passando, né? Porque o VSD deu 89,66, o VRD1 deu 84,74. Talvez fechando mais um alvéolo, você já conseguia fazer isso. Outra alternativa é colocar uma armadura passiva ancorada no apoio. Mas aí a armadura passiva ou pode entrar dentro do alvéolo que você está enchendo, então você aproveita na hora que você está colocando aqui o concreto, você coloca uma armadura também que vai sair da laje alveolar e ancorar, né, com um gancho de ancoragem na extremidade da laje alveolar, em cima do apoio da viga, ou colocar essa armadura aqui dentro da chave de cisalhamento também. E aí você calcula, aqui você tem condição de usar, avisar, né, qual é o percentual de armadura que você está usando aqui, quer dizer, a taxa de armadura, melhor dizendo, que é dividir a área de aço pela área do painel, e aí você tem uma taxa de armadura, e isso também vai influenciar no cálculo do VRD1. Tá? Agora vamos ver, né, para finalizar, qual é a fórmula que está sendo usada aqui para calcular esse VRD1. Né? Essa fórmula vem da fórmula da NBR 6118, desse item 19.4, que é força cortante em lajes ou elementos lineares, em que o BW é maior do que 5D, que seria a altura útil da seção, que é exatamente esses casos.
Então, ó, lajes, primeiro caso dele é exatamente o nosso caso, que é uma laje sem armadura para força cortante. Ó. Então, o que acontece? O cortante de cal na extremidade tem que ser menor do que o VRD1. Aí diz que a resistência de projeto ao cisalhamento vai ser dada pelo tal RD, que é uma tensão, que é a função da resistência à tração do concreto, 0,25 do FCTD, que é a resistência de cálculo à tração. Como é que essa resistência de cálculo à tração é obtida? Ela é obtida da resistência característica, que pode ser dada pela FCTK inferior, né, que a gente viu naquelas correlações lá no começo, da resistência média, que é o 0,7, né? Normalmente que é 0,7 de 0,3 de FCK elevado a 2 terços, né? Que é aquela correlação entre o FCT e o FCK, tá? Aí você tem 0,25, então veja que depende da resistência à tração do concreto. Então esse é um valor tal RD. Então vai ter esta parcela que é função da resistência à tração do concreto. Depois, multiplicando por um parâmetro K, que é um coeficiente que tem os seguintes valores. Né? Para elementos onde 50% da armadura inferior não chega até apoio, K é igual a 1. Né? É exatamente a nossa situação. Aí você vai perguntar, não, mas como? Se as cordoalhas estão chegando até a extremidade. Mas elas não se ancoram na extremidade. Né? Lembra que tem aquele comprimento de implantação. Então a cordoalha não tá ancorando na extremidade. Não tem placa de ancoragem nesse sistema. Né? Então esse K é igual a 1. Então não há ancoragem, não há cordoalha chegando lá. Então quando a gente está usando isso para o caso das cordoalhas, para o caso da laje alveolar, a gente tem nessa fórmula, né, não pode considerar, não pode considerar, perdão, a protensão, que é esse elemento aqui, ó, 0,15 do sigma CP, que se a peça tiver comprimida, ela ajuda, né? Mas na extremidade, mais uma vez, pelo motivo do comprimento de implantação, a gente não pode considerar que na seção inicial tenha compressão. Além disso, não tem armadura passiva ancorando, a não ser que você, né, pode considerar uma armadura passiva, como eu disse, colocando ela dentro do alvéolo ou na chave de cisalhamento. Aí você consegue criar um ρ1 que aumenta o VRD1. Vocês estão vendo se o ρ1 ele participa aumentando, né, o VRD1. Tá certo? Mas a rigor, se eu não colocar nenhuma armadura passiva, ó, essa parcela desaparece. Essa parcela, que seria a parcela da compressão da laje devido à proteção, ela também desaparece na seção inicial. Só sobra o concreto, só vai sobrar o tal RDK vezes 1,2 e vezes o BWD, né? Vezes o BWD. Então, o VRD1, se eu aumentar o BW, que é a providência que a gente estava fazendo ali, que era fechar o véu, na hora que eu fecho o véu, eu aumento o BW, portanto, estou aumentando o meu BRD1. Tá? Então, é isso que acontece, né? Ó, ele chama até atenção para esse caso. No caso da pré-tração, deve ser levado em conta a redução da proteção efetiva no comprimento de transmissão. Exatamente. A rigor, poderia levar alguma parte da força de proteção, mas ela é baixa, né? Porque ela ainda não conseguiu, né, entrar a proteção nem 20% da força total de proteção. Então, o VRD1 está sendo calculado na planilha somente com esse tal RD, calculado dessa forma. Ele até explicita aqui, né, quem é o tal RD que foi considerado, e o K também, que é igual a 1. E aqui você pode manipular nesse BW conforme você tenha fechado, né, escolha fechar o véu ou não. Tá certo? E com isso, fecharia aqui vamos dizer, o projeto, né? A verificação. Tá? Então, a quantidade de cordoalha, porque o projeto só tem cordoalha, não tem nenhuma outra armadura. Tá? Vocês têm, então, um exercício, né, para ser
para ser feito. Vamos ver aqui como é a natureza desse exercício. Vai ser uma laje de 21 centímetros, né? Para fechar aqui, uma laje dessas de 21. Que aparece então para vocês aqui nesse trabalho 3, uma laje de 21 com um vão de 6,50, né, ser vencido. Eu vou fazer um exemplo com uma laje de 6 metros, então vamos fazer aqui um parecido aqui, ó. Então vocês têm que pegar esta planilha aqui, cadê ela aqui, nota de aula. Esse material foi passado para vocês, então tem essa ALV 21 com capa, ó, que é essa planilha aqui, a laje alveolar de 21 com capa, e a laje da padrão da TIA. Vamos ver aqui. Então vamos fazer um exemplo aqui parecido. Vamos a 6 metros de laje, tá? Um capeamento de 5, que eu acho que também é o que está pedido para vocês. O FCK foi 40, então a gente tem que ver aqui na tabela de materiais, aqui já está ok, ó, na aba de materiais, né, 40. No ato da proteção, eu acho que na lista de exercícios não fala, vamos considerar, seria razoável considerar 25, que o ato da proteína tem que ser em comum acordo com o fabricante, né? Saber, normalmente ele protende às vezes com 24, né? Ou 36 horas, essas peças. Aqui ele já calculou aqueles módulos, as tensões limites, né? Que a gente já tinha comparado os nossos aços aqui. Então vamos voltar para a planilha do cálculo propriamente dito. Então é 6 metros. Aqui ele já coloca o perfil simples e o perfil composto, características geométricas. O G0 também é um default, que já sabe as características da laje, né? Aqui também, em função do capeamento, né? E de quanto vai naquela chave de cisalhamento. Agora aqui você tem que olhar, no caso de vocês foi pedido um revestimento, e aqui nesse caso vai ter que entrar um revestimento de 1 kN, exatamente, 1 kN por metro quadrado, que já dá 1,20, né, kN por metro no perfil, ok? No painel, né, e no caso de vocês, eu acho que tem uma sobrecarga de 600 kg, então aqui vai para 6 kN por metro quadrado, então dá 7,20, 13,23, tá? Aí agora você pode escolher, vamos colocar aqui 8 cordoagens, tá? Deve ser colocado sempre um número par de cordoalhas, né? Porque para ficar simétrica a distribuição, atendendo aqui, né? Não é possível, né? Você, como tem 7 alvéolos, eu tenho um alvéolo central e 3 alvéolos para cá. Então eu fico com a quantidade de cordoalhas para cá, para cá. Então é interessante que seja igual. Então para ser igual um lado e do outro, vai ter que ser sempre um número par de cordoalhas. Ok? Então aqui a planilha está projetada para cordoalha de 9,5. Então vamos adotar aqui, vamos começar com 6 cordoalhas, só para a gente ver o que está acontecendo. 6 cordoalhas, ele já está colocado aqui que é 77 a força, né? Ele já calculou aquelas forças de proteção como se não tivesse perdas. Aqui a gente vê na pista, né, o que está acontecendo e está dando quase que a peça no final vai ficar reta, né? 0,03 de flecha. Ok? A perdas progressivas, aqui você pode adotar o que a gente estava comentando ali, seria 10. Eu acho que aqui na própria planilha ele pede para considerar perdas imediatas, vamos colocar 10%, perdas progressivas, no exercício que eu estou falando, né, ele está pedindo para colocar 20%. Então vamos colocar 20% de perdas. Tá? Então ele está calculando aqui. Você vê que aqui ele não mexeu, 462, e aqui está aquele carregamento, aqueles esforços que vão representar as perdas diferidas. Tá? Aqui ele já constrói aquela tabela de esforços, né? Que é um borrão que a gente pode ter usado. Tabela de esforços, né? Momentos e cortantes de cada seção. Aqui as verificações, ó, o ato da proteção.
Então, aqui está garantido também, porque a gente tinha no ato da pretensão 3,08 de tração, né? Está menos 0,72. E compressão seria 17,5, né? Está bem folgado aqui. Agora, quando a gente põe o capeamento, a dar uma melhorada, né? Porque vai aliviar ainda mais essa tensão de tração que está aqui em cima. Ó. E também está dentro dos limites. Agora vamos lá. No trabalho de vocês, ele pede que use. Deixa eu ver se ele dá a combinação aqui. Não diz qual é a utilização, né? Então vamos aqui. Bom, vamos usar esses valores aqui. 0,3 seria para laje residencial, né? Então a perda aqui, muita atenção, como a gente escolheu aqui 10%, né? Avisou aqui, aqui não é automático. Ó. Então, cuidado aqui, ó. Então tem que, cadê? Aqui é 0,90. Aqui você está dizendo que é 1, que vai pegar as perdas totais, ó, as perdas diferidas, né? Toda a carga permanente e 30% da carga acidental. Então aqui tá beleza, está todo mundo comprimido. Tem uma pequena tensão de tração aqui na seção 2, mas essa é na fibra superior linha, mas não vale, né? 0,03 é muito pequeno. Tá? E aí, na combinação frequente, aqui, cuidado, vamos colocar 0,90. Continuou todo mundo comprimido, está bem folgado. Talvez possa reduzir a quantidade de cordoalhas aqui. Ó. A gente tinha anotado 6 cordoalhas. O próximo passo seria 4. 4 cordoalhas. Será que seria possível? Vamos ver. 4 cordoalhas. A questão das flechas ainda está razoável, né? Porque eu estou com um vão de 6 metros. A flecha admissível seria 600 dividido por 250, vamos dizer assim, né? Então 2,4, então tá bem centímetros, né? Tá 0,44. Vamos ver o que está acontecendo agora aqui. A proteção vai melhorar, mas na combinação, ó, já não dá certo, porque na combinação frequente, na combinação quase permanente, está dando tração. E não é legal, né? Aqui ainda estaria dando tração satisfatória, né? Porque não está fissurando, mas aqui não está atendendo a proteção limitada. Então, é melhor a gente voltar aqui para 6 cordoalhas mesmo. 6. Ok? Agora vamos fazer as outras verificações. Ó. Está limite útil. Tem 3,3 centímetros quadrados, está precisando 2,45. Então tá beleza, né? Aqui você vê que 4 cordoalhas também não ia dar certo para cá. Né? Provavelmente ia ficar menor. Bom, agora vamos para tal verificação lá do esforço cortante. Ó. Se eu colocar que eu vou fechar, aqui tem o número de alvéolos fechados. Ó. Essa planilha já está um pouquinho melhor, né? Número de alvéolos fechados. Se eu fechar 0 alvéolos, ó, o que é que acontece? O meu cortante na extremidade é 55 e o cortante tolerante é só 39. Ó. Tá? Então vamos lá. Se eu fechar um alvéolo, já quase resolveu. Ó. 54 e 47. Ó. Né? Ele já corrigiu aqui para a espessura, né? Está melhorando. Se eu fechar 2 alvéolos, aí já atendeu. Tá? O VRD1 passou a ser 69 kN e o VSD está 55, 56. Tá? Então, com isso, estaria atendido. Ok? Bom, então, mas eu acho que está bem alertado também no trabalho que não é só preencher aqui a planilha, né? A gente tem que pegar as seções mais críticas
e mostrar por que os resultados estão dando isso, né? Vamos fazer as contas aqui, tá? Apresentar só a planilha não vale nada. A planilha é fácil, né, de ser utilizada aqui. Então, por isso que eu acho que é uma advertência. Não sei se é uma advertência no trabalho, eu acho que sim, né? Deixa eu ver se está nesse trabalho aqui. Não, né? Não coloquei advertência. Não sei se eu tinha colocado. Então não é só apresentar a planilha. Não sei se. Eu tenho que apresentar os resultados, né? Pelo menos para sessões mais críticas. Tá certo? Então é isso. Acho que a gente cumpriu aqui hoje. A gente apresentou a parte conceitual, né? Tem essas notas de aula da parte inicial que foi apresentada, né? Esse PDF aqui, né? Está disponibilizado, tá? Com esse exemplo. A planilha também está disponibilizada. Podem usar. E vocês têm, então, imagino, plenas condições de enfrentar esse problema, que é só discutir quantas cordoalhas precisam nessa laje alveolar que foi apresentada aí. Alguma dúvida aí, por enquanto? Não, eu devo corrigir, tá? Para apresentar ainda nessa semana aqui, eu coloco as notas, viu? Coloco essas notas aí antes da gente fazer o AP. Ok? Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí por zap, né? Ou por e-mail, tá certo? E aí a gente vai acompanhando. Então, em princípio, a nossa prova, né, se não me engano, segunda AP está marcada para segunda-feira que vem, né? Segunda-feira que vem. Então, daqui para lá, se tiverem dúvidas, vão perguntando, tentem resolver os trabalhos, que aí vai ser um bom treino para a prova, com certeza. Ok? Então, valeu aí. Obrigado para quem veio aí. E eu vou disponibilizar essa gravação aqui, tá? Vou tentar ver. Já deu mais de 1 hora aqui de gravação. Mas vamos ver. Beleza, obrigado.